uma vez, uma linda fofurinha graciosa plantinha. Ela se revelou num dia ensolarado, um dia belíssimo. Mas ela já nasceu faminta. Ela comeu o sol. Ai, ela era uma planta muito faminta. Ela comeu uma lagarta. Ah, não contei, né? Ela era uma planta carnívora. E a fome dela cresceu, aí ela comeu uma borboleta. A fome cresceu mais ainda, ela comeu uma aranha suculenta. A fome dela cresceu e ela comeu uma lagartixa. E a fome foi crescendo, plantinha crescendo, e ela comeu um coelho. E depois ela comeu um ginasta. Ah, você não sabe, a fome da planta faminta, crescendo, 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 ela comeu um urso equilibrista. Depois, claro, comeu uma vaca. E depois comeu um avião inteiro. Fome crescendo, ela comeu um elefante. Você acha que parou por aí? Claro que não. Ela comeu um grupo de bruxas. E planta faminta crescendo, 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 comeu uns alienígenas. E depois ela comeu um dragão. Você acha que parou por aí? Não parou. A planta faminta, a fome crescendo, crescendo, crescendo. Ela comeu um coral de anjos. E aí? E aí ela ficou satisfeita. Resolveu parar de comer. Descansou. Descansou. A planta carnívora foi comida por um dinossauro herbívoro. E acaba aqui. Só isso? Ou tudo isso? Essa é uma adaptação com trechos de leitura que virá agora adiante do livro Uma Planta Muito Faminta. Ilustração e texto de Renato Maricone. Por Andréa, a adaptação e leitura, a editora é Companhia das Letrinhas e é um super livro, claro, com 1000 ilustrações. Um livro grande, página branca com escrita à mão, falando do jeito que a plantinha nasceu. E na outra, o sol lá em cima da página. E ela pequenininha, parece uma sementinha, mas já tem uma boquinha aberta. Depois, fala-se do sol e o sol tá gigante lá e a plantinha um pouquinho maior no pezinho da página. E quando vê, o sol tá atrás da plantinha e ela na frente continua crescendo. Esse comer também simbólico, né? Mas de repente uma lagartinha em cima da plantinha que agora já abre como se fosse uma bifurcação e como se fosse dentinhos vermelhos. Eu não contei, a plantinha é verde da outra página. Numa página sempre tem escrita dizendo depois comeu a planta cresceu, a fome também. Sempre é uma repetição deliciosa e poética. E na outra página tem esse crescimento da plantinha com o bichinho. Nessa agora que eu tô é a da borboleta. Já sai um cabinho, como se fosse um bracinho de uma folhinha crescendo. Agora a Dona Aranha, no seu fio poderoso, vindo de encontro para aquela boquinha bifurcação. E claro, agora já 2 folhinhas na planta carnívora. Vem a lagartixa, vem o coelho, vem o ginasta, é engraçadíssimo ela com aquele bocão aberto. E claro, mais bracinhos abertos que são as suas folhinhas. O urso equilibrista, a vaca vem descendo como se ela estivesse num paraquedas. E em seguida vem o avião inteiro com as vaquinhas caindo dentro da bocona da planta faminta. E então vem um elefante voador, não lembra nada o Dumbo. E a planta faminta, mais verdona, mais grandona, mais cheia de, parece folhinhas ou parece dentinhos vermelhos na ponta.
de uma sutileza, de uma delicadeza, de uma simplicidade que diz muito mais do que a gente está vendo. Claro, vem o grupo de bruxas e claro, vem um disco voador enorme. E não é que vem um dragão alaranjado, alado, poderoso, mas a planta faminta tá lá, de bocão aberto. É tudo simbólico. A gente não vê a mastigação, mas a gente sabe que ela comeu. E pois não é que vem então um coral de anjos, são tão fofos, asinhos, e tá lá. Ela, planta enorme, ocupando já quase a página inteira, subindo lá para cima da página, e eles menorzinhos lá, bem em cima desse bocão. Então, ela satisfeita, quando ela resolve parar, na outra ilustração só tem a planta verdona, cheia de bracinhos, folhinhas, com a boquinha se fechando vermelhinha, assim, só 3 tons nessa página. E mais uma vez, só que agora começa a aparecer lá de cima, como se fossem 2 dedinhos que viessem agarrar a cabeça da planta faminta, num tom de laranja enorme. E aí a gente vira a página e sim, aquela boca enorme engolindo, a gente só vê o verde da plantinha, um pouquinho dos bracinhos folhas e já vê aquele cabeção de bocão aberta cobrindo toda aquela planta faminta e um olho verde. Sim, agora o olhinho fechado de satisfação, boquinha sorridente de quem engoliu um montão. E vem, então, a planta carnívora foi comida por um dinossauro herbívoro. O que eu queria ler é sobre o autor e ilustrador. Renato Maricone é artista plástico, autor de livros e sujeito comilão. É daqueles que acham que o prato revela quem somos. Por isso, prefere restaurantes por quilo aos à la carte. Afinal, é ele quem deve escolher o conteúdo do seu prato e não o chefe de cozinha. Mistura macarrão com feijão sem medo de desonrar a memória de seu avô Gisberto, o italiano de Luca. Adorei essa parte porque eu também misturo macarrão com feijão, mas sempre escondido e culpada. Prossegue aqui. A inspiração para este livro surgiu quando seu amigo Paulo, dono de um restaurante vegetariano, engoliu uma mosca, sem perceber, enquanto bocejava. Com essa cena em mente, Renato passou a refletir como aquilo que sabemos e ignoramos, e sobre como isso pode afetar a percepção do mundo que nos cerca. A partir daí, surge a planta carnívora faminta, uma paródia da famosa lagarta criada pelo artista Eric Carle. É aquela lagarta que come de tudo. Sim, eu escolhi porque é simples ou complexo. E porque eu sempre faço perguntas, me perguntaram isso a semana, por que eu conto uma história e faço pergunta? E eu parei para pensar. E aí descobri que quando eu divido as minhas questões, elas não saem de mim, elas continuam comigo. Elas não diminuem de peso nem de tamanho e elas não mudam o mundo. Mas eu sinto você mais perto, na dúvida, na resposta, na leveza, na delicadeza, no habitar do mesmo mundo. Então, espalha a planta muito faminta para nós.